Imagine a cidade antiga de Roma acordando ao som de tambores, que não vinham das suas praças, mas das sombras além do Tibre. Uma massa de homens e mulheres de pele tatuada, elmos de bronze e trepadeiras de madeira nas mãos. A visão é poderosa, porque, por um momento, revela algo que os cronistas romanos não gostavam de admitir. Havia povos no mundo antigo que não cabiam facilmente no mapa do império. Por que, afinal, em tantos lugares, os povos celtas não se curvaram completamente a Roma? A resposta não é simples, e tampouco reside em um único ato de bravura. Trata-se da combinação de uma história material, de um modo de vida descentralizado, de táticas adaptativas e de uma cultura resistente, que em muitas regiões tornou a dominação romana parcial e temporária, nunca absoluta. No coração dessa história estão duas faces da mesma moeda. De um lado, a expansão romana, organizada, centralizada, baseada em cidades, estradas e legislação. Do outro, um mosaico de comunidades celtas, espalhadas por vilarejos, florestas e colinas, unidas por laços de parentesco, rituais e uma estética que celebrava a identidade coletiva. Para entender por que Roma venceu muitas batalhas e conquistou vastos territórios, mas não conseguiu apagar totalmente as culturas celtas, é preciso olhar para as origens desses povos, para o encontro violento entre legiões e guerrilheiros e para os modos como as sociedades celtas se transformaram sem desaparecer. Se você gosta de história surpreendente, deixe um like e inscreva-se. Isso me ajuda a trazer mais vídeos como este. As raízes do que hoje chamamos de celtas ficam mais claras quando voltamos à Idade do Bronze e à transição para a Idade de Ferro. Na Europa Central, as culturas de Hallstatt e depois de Latene forjaram um repertório comum de objetos, estilos artísticos e técnicas metalúrgicas que percorreram rios e rotas comerciais. O ferro, cuja produção se tornou mais ampla a partir do primeiro milênio antes de Cristo, não só trouxe armas mais resistentes, mas também ferramentas que mudaram a economia agrícola e artesanal. A estética latene, espirais, motivos zoomorfos, linhas fluidas, virou um selo de identidade, ornamentos, elmos e brasões, que sinalizavam pertencimento a redes culturais amplas, mesmo entre tribos politicamente autônomas. Podemos imaginar um cenário dentro de uma oficina de metalúrgica, o calor do fornalho, faíscas saltando enquanto um artesão mede com o olhar a curvatura de uma lâmina. Em volta, jovens guerreiros observam, prontos a levar a espada para exibir em festas e cerimônias. Essas imagens nos lembram que a coesão cultural dos povos celtas não vinha de um estado centralizado, mas de práticas compartilhadas, festivais, rituais, laços de sangue e uma classe de líderes religiosos e intelectuais, os druidas, que funcionavam como memória coletiva, juízes e professores. Essa diversidade interna é essencial. Celtas não eram um único povo com um único objetivo, mas um conjunto de sociedades relacionadas por língua, arte e costumes. O choque com Roma teve episódios dramáticos que ficaram gravados na memória dos dois lados. Um deles, e que até hoje é citado como prova da ferocidade e imprevisibilidade dos povos transalpinos, foi o saque de Roma pelos senones, liderados por Breno, por volta de 390 a.C. Algumas tradições apontam 387 a.C. Usamos 390 a.C. seguindo relatos antigos. A cidade antiga, ainda frágil em seus arranjos urbanos e políticos, foi surpreendida por uma investida que deixou uma marca psicológica profunda nos romanos. Podemos imaginar o terror no fórum, a fumaça subindo, enquanto aqueles que habitavam além dos Alpes celebravam a vitória como demonstração de força, mais simbólica do que estrutural, mas suficiente para mostrar que nem sempre as fronteiras eram impermeáveis. Séculos depois, o grande teste veio quando Roma decidiu integrar a Gália ao seu projeto imperial.
Júlio César, general e cronista de sua própria campanha, descreveu as guerras gálicas como uma série de confrontos que culminaram numa tentativa de subjugar politicamente um conjunto de tribos altamente diversas. Entre todos os episódios, a Lésia, em 52 a.C., tornou-se o emblema da determinação romana e do heroísmo gaulês. Lá, Vercingetorix, líder que tentou articular uma resistência mais ampla entre as tribos gaulesas, foi cercado e acabou rendendo-se para salvar seu povo, ou porque a situação era insustentável, ou porque quis preservar vidas. Os historiadores discutem. Podemos imaginar a cena do cerco, muralhas improvisadas contra fortes romanos, o grito de homens que sabiam que um destino diferente aguardava os prisioneiros. A captura de Vercingetorix foi uma derrota política e simbólica para a resistência e abriu o caminho para a romanização de grande parte da Gália. Mas nem mesmo essa vitória foi sinônimo de apagamento cultural total. Enquanto César trazia a ordem de Roma às planícies da Gália, outras fronteiras deixavam claro que o alcance do império tinha limites. Na ilha da Britânia, a presença romana foi real, mas contestada. Em 60-61 d.C., Búdica, rainha dos Essenos, liderou uma revolta violenta contra a ocupação e os abusos cometidos por oficiais romanos e colonos. Búdica é um perfil curto que merece ser lembrado. Viúva e líder, ela unificou tribos insatisfeitas, atacou assentamentos romanos e chegou a incendiar cidades, numa resposta que misturou justiça, vingança e política. A campanha terminou em derrota militar, mas marcou a memória. Nem a Britânia se dobrava facilmente, e o custo para manter o controle era sempre alto. Ao norte, as terras dos Pictos, nas regiões que hoje conhecemos como Escócia, foram outro problema persistente. Romana ou não, a muralha de Adriano, erguida no século II d.C., é um sinal de que a fronteira precisava de uma contenção física. A própria construção da muralha diz muito. Quando um império é obrigado a erguer limites defensivos, reconhece que a integração completa é custosa e por vezes indesejável. E então há a Irlanda, que jamais foi conquistada por Roma. Ali se desenvolveu um caminho diferente. Longe das legiões, comunidades insulares preservaram tradições e, mais tarde, produziram uma cultura monástica que se tornaria crucial para a preservação de narrativas e artes. Voltando ao mosaico de fatores que impediram a submissão total ou que pelo menos tornaram-na incompleta, é preciso enumerar com cuidado. Não houve uma única causa milagrosa. O que houve foi uma conjugação de condições que juntas ofereceram resistência duradoura. Primeiro, a geografia. Florestas densas, terras alagadas, montanhas e ilhas constituíam ambientes onde as legiões, treinadas para campos abertos e estradas, encontravam dificuldades logísticas e estratégicas. Terrenos acidentados favoreciam emboscadas e impediam a rápida mobilidade de colunas pesadas. Em ilhas como a Irlanda, a barreira do mar era um limite natural que poupou populações inteiras de confronto direto com Roma. Segundo, a descentralização política. Ao contrário do projeto imperial romano, baseado em centros urbanos e administrações provinciais, a organização entre muitos povos celtas era fragmentada: clãs, chefias locais, reis tribais pontuais. Essa fragmentação era ao mesmo tempo uma fraqueza, porque impedia uma mobilização unificada permanente, e uma força, pois tornava a conquista de um território menos útil para o controle total. Conquistar uma cidade não garantia a submissão das aldeias ao redor. Terceiro, as táticas militares. Não se trata apenas de coragem em campo aberto, mas de adaptabilidade. Em muitas frentes, guerrilhas, emboscadas e mobilidade dificultavam o estabelecimento de controle romano. Mesmo quando as legiões venciam em campo aberto, manter uma ocupação estável exigia recursos humanos e econômicos que nem sempre compensavam. Comunidades que podiam dispersar-se nas florestas ou recuar para terrenos menos acessíveis ofereciam resistência contínua, forçando Roma a escolher entre custo e benefício. Quarto, a coesão cultural e religiosa. Rituais, festivais e sacerdotes como os druidas funcionavam como mecanismos de integração social. Não eram apenas superstição, eram estruturas de autoridade que davam sentido e ordem à vida comunitária. A persistência de tradições como Samhain, celebração de fim de ciclo que teria influenciado o moderno Halloween, mostra como práticas simbólicas podem atravessar conquistas e séculos. A própria conversão ao cristianismo, em áreas como a Irlanda, muitas vezes ocorreu de forma que preservou e reelaborou elementos locais, transformando-os em novas formas de identidade cultural. Quinto, a capacidade de adaptação cultural. Em muitos casos, a assimilação foi seletiva. Em áreas da Gália, por exemplo, elite e cidades adotaram elementos romanos: língua, arquitetura, administração.
enquanto camadas rurais preservaram costumes antigos. O resultado foi uma cultura híbrida, onde traços célticos sobreviveram sobre a aparência de romanidade. Em outros casos, como na Irlanda, a ausência de dominação romana direta permitiu o florescimento de monastérios, que mais tarde se tornariam centrais para a transmissão escrita de memórias e mitos. Esses fatores se entrelaçam e se manifestam em episódios distintos. Voltemos à Alesia para sentir essa ambiguidade. Vercingetorix, líder que tentou unir os gauleses, representa a tentativa de transformar fragmentos em ação coletiva. Seu perfil é conciso, mas emblemático. Como chefe militar, ele compreendeu que um movimento capaz de enfrentar Roma precisava superar rivalidades internas. Sua derrota em Alesia não só selou uma derrota militar, foi um alerta sobre os limites da unidade intertribal diante de um aparelho imperial metódico. Ainda assim, a figura de Vercingetorix entrou na memória como símbolo de resistência e sacrifício, e isso por si só é um tipo de vitória cultural. Outra microcena necessária à narrativa é a das fogueiras de Samhain, e séculos depois, dos monges em celas iluminadas copiando antigos versos e imagens. Em regiões não submetidas diretamente ou em socalcos de resistência cultural, a transição para o cristianismo não implicou em apagamento. Pelo contrário, monges irlandeses e britânicos tornaram-se guardiões da escrita e das tradições, registrando genealogias, lendas e fragmentos de conhecimento que, sem eles, poderiam ter desaparecido. O Book of Kells, produzido por volta do século IX, é um testemunho visual dessa continuidade. Ornamentos intrincados que lembram motivos latene, entrelaçados com iconografia cristã. Ali, o legado celta encontra um novo suporte. Essa capacidade de reelaborar foi crucial para a não submissão cultural. Mesmo quando a política mudava, a identidade sobrevivia em novas molduras. Não se deve romantizar as relações entre romanos e povos celtas. Houve violência, saques, exploração e momentos de cooperação interessada. Mercenários celtas serviram no exército romano e famílias da elite gaulesa adotaram o latim e documentos romanos. Ao lado da resistência, houve a acomodação. Mas o que nos interessa é entender por que a assimilação total, o apagamento absoluto das práticas celtas, raramente se concretizou. Em muitos territórios, o império reduziu o poder político dos chefes locais, impôs tributos e redes urbanas, mas não conseguiu controlar as memórias, as práticas rituais e as redes de parentesco que sustentavam laços comunitários. Com o passar dos séculos, o declínio do poder romano em certas regiões abriu novas janelas para o ressurgimento ou reconfiguração das tradições. Ao norte da Europa, ondas de migração, anglo-saxões na Britânia, vikings em ilhas e costas, e mesmo o uso de celtas como mercenários no Império Bizantino redesenharam o mapa étnico-político. Mesmo assim, elementos célticos persistiram, toponímia, folclore, músicas e rituais, que, transformados, continuaram a existir. O Festival de Samhain, adaptado e reinterpretado ao longo de séculos, sobreviveu sob formas que desembocaram no que hoje chamamos de Halloween. Esta não é uma continuidade rígida, mas uma série de adaptabilidades que preservaram o núcleo simbólico. Ao responder, então, à pergunta que abre este vídeo, precisamos sintetizar sem reduzir a complexidade histórica. Os povos celtas, em muitos lugares, não se curvaram totalmente a Roma, por uma conjunção de razões. A geografia que dificultava a ocupação, a descentralização política que impedia uma subjugação única, táticas militares adaptativas que desafiavam as legiões, coesão cultural e religiosa que alimentava a identidade coletiva e a capacidade de adaptar-se culturalmente, incorporando o cristianismo, preservando narrativas em manuscritos e reelaborando símbolos. Em outras palavras, não foi um único golpe heróico que impediu Roma. Foi a resistência espalhada e multifacetada de sociedades que não cabiam num modelo de controle rígido. O legado desses processos chega até nós de formas surpreendentes. Em lugares onde a romanização foi mais intensa, vestígios celtas sobreviveram sob a superfície, nomes de rios, padrões artísticos, festas populares. Em territórios que escaparam ao controle direto, tradições literárias e monásticas garantiram a transmissão de memórias que hoje alimentam a cultura europeia. Personagens como Vercingetorix e Boudica tornaram-se símbolos,
não de uma unidade política inexistente nos seus tempos, mas de uma capacidade de resistência que transcende a noção de derrota militar temporária. Ao terminar, voltemos à imagem inicial. Roma, ao ouvir tambores além do Tibre, não experienciou apenas o som de uma ameaça momentânea, reconheceu a existência de mundos que resistiam à sua lógica. Esses mundos não se dobraram por completo porque, em muitos casos, a dominação não prometia benefícios proporcionais ao custo, porque as comunidades podiam se dispersar e voltar, porque as memórias e rituais continuaram a ligar pessoas através das gerações. Essa resistência não foi sempre triunfante. Houve perdas, assimilação, híbridos culturais, mas foi suficiente para manter viva uma presença celta que atravessou séculos em formas adaptadas. E você? Qual episódio dessa resistência mais te chama a atenção? O saque dos Senones, a tragédia heróica de Alésia, a fúria de Boudica ou as noites de Samhain que virariam Halloween? Comente abaixo e compartilhe o que mais te intrigou. Se gostou, inscreva-se no canal e ative as notificações para a próxima história. Vamos explorar como os monastérios irlandeses transformaram a memória oral em literatura escrita, uma ponte entre o mundo que Roma tentou governar e as tradições que se recusaram a desaparecer.